السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا ونلجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. Mais uma aula sobre a educação dos filhos. E nós já fizemos 2 aulas e foi como uma introdução para entrarmos na educação dos filhos. Mais uma aula que nós iremos falar sobre a nossa importância em relação aos nossos filhos, para educarmos os nossos filhos. Nós sabemos que o Islã, ele incentiva de todas as formas que a pessoa seja apta para educar os seus filhos. E por isso que o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, ele incentiva os casais antes do casamento, quando ele pede para o homem, ao escolher a esposa, e ele disse que escolha dentre as mulheres aquela que é virtuosa. Nós sabemos o hadith que o profeta Muhammad a.s. ele diz que a mulher ela é pedida em casamento por vários motivos, pela riqueza, pela beleza, pela nobreza ou pela religiosidade. O profeta Muhammad a.s. ele disse que escolha aquela que é religiosa, senão você irá se arrepender. É o significado do hadith. Não há problema da pessoa escolher a nobreza, a beleza, a riqueza, mas que a religiosidade esteja junto com isso. Porque o profeta Muhammad a.s. ordenou que seja uma pessoa religiosa? Porque a religiosa, ela vai procurar conhecer a sua religião, ela vai procurar ter o conhecimento para educar futuramente os seus filhos, ela vai procurar fazer tudo o que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou e que o profeta Muhammad a.s. ordenou, para que ela seja uma pessoa responsável com a educação dos filhos. E assim também o profeta Muhammad a.s. ele disse para a mulher, ao escolher o seu parceiro, ele disse, se vier até vocês uma pessoa que tem a religiosidade e o bom caráter, 2 questões que o homem ele deve ter ao ser escolhido para um casamento no Islã, que seria a religiosidade. Por que da religiosidade? A religiosidade porque a religião ordena com que ele seja responsável com a educação dos filhos que virão após o casamento. E a boa conduta para ele também ser uma pessoa de exemplo para a sua esposa, para a sua casa, para os seus filhos. Então, assim a gente vê que o Islã já, a partir do começo da relação entre o homem e a mulher, antes de nascerem os filhos, que ele escolha, que cada um dos parceiros escolha aquele que deve ter essa responsabilidade. Como nós falamos, se a pessoa não tiver responsabilidade com entre ele e com Allah subhanahu wa ta'ala, então ele não irá se preocupar com seus filhos. A preocupação com os nossos filhos é algo muito importante que nós devemos nos importar, devemos colocar em prática, devemos conhecer para sabermos como educar os nossos filhos da melhor forma possível. Hoje nós vivemos num mundo onde esse mundo nós vimos as questões que o mundo vive hoje, as atrocidades, o mundo que nós vivemos em todos os meios, em qualquer lugar, nós paramos e refletimos em relação às situações que estão ao nosso redor. E a gente muitas pessoas perguntam, o que podemos fazer para melhorar esse mundo que nós vivemos? O que podemos fazer para melhorar o ambiente que nós vivemos? A melhor coisa que você possa fazer para melhorar a situação do mundo que você vive, a comunidade que você vive também, é educar um filho de uma forma correta, como Allah subhanahu wa ta'ala quer e como o profeta Muhammad alayhi salam nos ordenou. Essas questões são de extrema importância. Eu vou repetir muitas coisas que devem ser, ao repetirmos, ela tem que focar nas nossas mentes, na nossa vida, para a gente não esquecer jamais essas questões. São questões muito importantes para a gente, que isso vai ficar para toda a nossa vida em relação à educação dos nossos filhos. Nós falamos já sobre a obrigação dos pais deles terem conhecimento. Para esse conhecimento, ele requer uma aprendizagem
correta para saber como educar os filhos, porque a pessoa não nasce já conhecendo como educar os filhos, mas isso é um estudo que a pessoa deve correr atrás para conhecer, para saber, da maneira que nós somos obrigados a saber como nós devemos praticar a oração, como devemos praticar o zakat, como devemos praticar o hajj. É uma obrigação também sabermos como podemos, como devemos educar os nossos filhos. E como nós falamos, são centenas de versículos no Alcorão Sagrado que Allah subhanahu wa ta'ala ele colocou para nos ensinar como educar os filhos. São centenas de hadith que o profeta Muhammad alaihi wasallam também nos ensinou, centenas de histórias sobre a educação dos filhos no Islã que devemos também aprender e colocar em prática na nossa vida. E falamos também que é um caminho que requer muita paciência. Eu não tive tempo porque eu fui convidada para um almoço e aí atrasei e tal. Deixa o almoço. O mais importante do que o almoço são os seus filhos. Eu fui convidada para uma festa. Deixe a festa, porque o seu filho é mais importante do que a festa. Fui convidada para isso e aquilo. Não tive tempo de tal. Eu estava assistindo isso. Deixe tudo nessa vida em relação àquilo que você deve aprender para educar os seus filhos, porque os seus filhos estão acima de tudo aquilo que você está colocando em prática, a não ser se for uma obrigação, como uma oração. E nós escolhemos um horário que não tem uma oração. Alhamdulillah, você tem tempo para rezar. O Asr e o Dhuhr já era um tempo que você devia ter rezado. Agora, outras questões, quais que são? O mais importante de tudo que você possa imaginar é aprender como educar os seus filhos, porque isso, como nós falamos, é uma obrigação de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o melhor caminho para você ajudar o seu filho a chegar no paraíso, a ser uma pessoa nobre, a ser uma pessoa devota, a ser uma pessoa, como nós falamos na aula passada aqui, nós temos essa questão de educar os nossos filhos, o motivo dele, porque nós temos a continuidade da nossa vida após a nossa morte, os nossos filhos são a nossa continuidade. Também nós ensinamos nossos filhos para que eles peçam perdão a nós, peçam perdão para Allah subhanahu wa ta'ala por nós e que eles coloquem muitas coisas em prática que Allah subhanahu wa ta'ala aceitará também por nós, e isso evolui a nossa posição perante Allah subhanahu wa ta'ala. E também nós falamos que isso aumenta os seguidores do profeta Muhammad a.s. ao pedido do profeta Muhammad a.s. que ele disse, nos ordenou a termos filhos para sermos a maior parte dentre os seguidores de um profeta que sejam seguidores do profeta Muhammad a.s. E que não todo muçulmano que se chama Muhammad, Ali, Ahmed, Fátima, Zainab, Taur, Ruqayya, não todas essas pessoas elas terão o privilégio de estarem junto com o profeta Muhammad a.s. no dia do final, a não ser aquelas que realmente estiveram a caminho do profeta Muhammad a.s. Para colocarmos os nossos filhos a caminho do profeta Muhammad a.s., isso requer uma educação dos pais. E também nós falamos que eles são uma proteção para nós do fogo do inferno. A educação, falamos sobre o hadith do profeta Muhammad a.s., aquele que educar 3 filhas, ou 2 filhas, ou uma filha, no Islã, que ela será uma proteção a ele no dia do final. Falamos sobre também aquele homem que veio até o profeta Muhammad a.s. e estava com o filho dele, e o filho dele morreu, e o profeta Muhammad a.s. ele disse, se você for paciente com a morte do seu filho, você chegará no dia do final e não terá uma porta do paraíso, a não ser que ele estará na sua frente para abrir essa porta. Então, essas questões, elas são de extrema importância, como nós já tínhamos falado, e decorarmos essas questões são importantes para sempre lembrarmos disso, para que cada vez que a gente vacila um pouco em relação à educação dos filhos, ou facilita um pouco em relação a isso, você lembra desses detalhes e você dá a continuidade para isso. Nós temos hoje também a questão da sinceridade, nós sermos sinceros mesmo com a educação dos nossos filhos. A questão da sinceridade, já na primeira aula eu falei sobre isso. Eu vou repeti-la novamente também,
para mostrar a importância da sinceridade em qualquer ação que a gente faz, e principalmente em relação à educação dos nossos filhos. E nós falamos uma história aqui sobre a mãe da Virgem Maria, a sinceridade que ela tinha quando ela engravidou da Virgem Maria, essa sinceridade que ela tinha, ela disse que irá fazer com que essa gravidez seja entregue para a mesquita de Jerusalém. Que essa criança que irá nascer, ela será entregue e será colocada totalmente para servir a mesquita de Jerusalém. E antigamente, quando as pessoas tinham um filho nobre e tal, eles colocavam, ofereciam como oferenda para a mesquita, e essa pessoa ficava lá, não casava, não saía da mesquita, ficava totalmente preso ali para servir a mesquita, a casa de Allah, na adoração. E a Hannah, esposa de Imran, quando engravidou, ela fez essa promessa de ter o filho que ela tivesse como isso, como uma promessa para a mesquita. Essa promessa, essa sinceridade da Hannah com a Virgem Maria, depois que a Virgem Maria nasceu, Allah subhanahu wa ta'ala, ele sentiu, ele viu que a Hannah, a mãe da Maria, ela foi sincera em relação a esse pedido. Essa sinceridade que todos nós temos que ter em relação à educação dos nossos filhos e sermos sinceros. Eu quero educar os meus filhos por causa de Allah. Eu quero educar os meus filhos para que eles sejam devotos a Allah. Eu quero educar os meus filhos para que eles sejam pessoas nobres perante Allah. Eu quero educar os meus filhos para que eles sejam uma peça importante na sociedade para servir a Allah, para servir a religião de Allah. Faça com que essa intenção esteja dentro do seu coração. Não para falar, eu quero ter um filho milionário, eu quero ter um filho que seja forte, que tal? Eu quero ter um filho que tenha muito dinheiro, que tenha muito prédio. Questões mundanas, elas vão. E no final, a sua intenção, ela faz a diferença. Então, faça com que a sua intenção, ela esteja uma intenção correta em relação à educação dos seus filhos. Isso não podemos esquecer. Até dizem que tem um homem, um grande sábio dentre os Shafi'iyya. Shafi'iyya, nós sabemos que eles são muito corretos em relação à intenção. Quando eles falam sobre a intenção, até na oração eles falam "Nawaitu an usalli lillahi al-azim", tal, tal, tal. Eu intenciono para rezar, tal. Eu intenciono para comer. Eu intenciono. Então, eles falam com a boca e com o coração. Nós sabemos que a maior parte das escolas islâmicas você não precisa falar com a boca, a intenção ela está dentro do coração. Então basta você ter essa educação, essa intenção dentro do seu coração. Um dos grandes sábios do Shafi'i, o filho dele, ele falava, ele dizia: o meu pai, quando me educava, ele fazia com que tudo que ele fazia na educação em relação a mim, que ele intencionava, até para me bater. Certo dia, ele pegou um cajado e foi lá e pegou na minha mão e queria me bater para me educar. E de repente ele falou: "Nawaitu an adriba ibni hada". Eu intenciono para bater no meu filho esse para fazer com que ele tal. Enquanto ele fazia a intenção, esse garoto ele falou, enquanto ele estava falando da intenção e tal, e demorou um pouco, eu já tinha fugido. Isso significa o quê? Que até os grandes sábios, eles faziam com que toda a intenção deles, em qualquer passo da educação dos filhos, que a intenção deles era dirigida para Allah subhanahu wa ta'ala. A intenção, a sinceridade da intenção, ela fez com que nascesse a Virgem Maria, que ela fosse colocada no templo, como a Hannah queria. Essa mulher, Allah subhanahu wa ta'ala, que é a Virgem Maria, Allah subhanahu wa ta'ala, pela sinceridade da sua mãe, fez com que ela fosse uma das mulheres mais nobres dentre todas as mulheres. Pela intenção da mãe dela também, fez com que ela tivesse um filho, mesmo que ela não tinha contato nenhum. E as pessoas que eram oferecidas para o templo naquela época, eles não poderiam casar e nem ter contato nenhum. E Allah subhanahu wa ta'ala fez pela nobreza da intenção da Hannah com que a Virgem Maria tivesse um filho, e esse filho foi um dos grandes profetas. Allah subhanahu wa ta'ala fez através da intenção da Hannah com que essa filha aqui, a Virgem Maria, que
todo o seu sustento viesse de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, pela sua sinceridade, fez com que o Zacarias, um dos profetas, ele cuidasse dela. Foi a escolha de todas as pessoas naquela época que o profeta Zacarias, ele cuidaria da Virgem Maria dentro do templo. Da sinceridade da Hanna, da mãe de Maria, fez com que Allah trouxesse para ela tudo o que ela queria dentro do templo. Inclusive, Zacarias, quando ele entrava para levar a comida para a Virgem Maria no templo, ele via as frutas do inverno no tempo de verão, as frutas do verão no tempo do inverno. E ele perguntava, de onde que você trouxe isso? E ela dizia, isso é de Allah subhanahu wa ta'ala. Olhem que a sinceridade fez com a filha da Hanna e os netos da Hanna e o neto da Hanna, que seria o profeta Jesus, e como Allah subhanahu wa ta'ala, ele protegeu essa filha, protegeu o seu neto, protegeu toda a família, fez com que tudo nesse mundo estivesse a favor da filha dela. Por quê? Qual o motivo disso? Foi a sinceridade da Hanna ao intencionar que a Virgem Maria era oferecida para o templo a pedido dela, para que ela seja oferecida totalmente para Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que nós temos que ter esse ikhlas, essa sinceridade, porque essa sinceridade ela requer com que as pessoas elas estejam com Allah subhanahu wa ta'ala. Então você seja sincera na educação dos seus filhos e você aprenda a sinceridade em tudo nessa vida para que você seja nobre. Quanto mais a sua sinceridade for dirigida para Allah, mais você será enobrecida e seus filhos também serão enobrecidos. A segunda questão é você praticar as boas ações. Amaluka salih. É você se consertar. Antes de começar a educar os meus filhos, eu devo me educar. Eu devo me educar para colocar em prática tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala me ordenou. Você é uma pessoa agora que vai consertar uma outra pessoa, vai educar uma outra pessoa, então você tem que ter a educação para educar o próximo. Sem a educação, nós não poderemos educar. Então você passa aquilo que você conhece, você passa aquilo que você estudou, você passa aquilo que você coloca em prática. Seus filhos, a maior parte que eles irão receber dentro da sua casa e aprender é através do exemplo. Você como exemplo. Se você pratica as orações no seu devido horário, seus filhos eles vão fazer a mesma coisa. Se você falar sempre se for verdadeira nas palavras, eles também vão aprender. Se você mentir, eles vão aprender a mentira. Se o pai fuma, eles vão aprender a fumar. Se o pai faz isso e aquilo, eles vão fazer também igual. Então você tem que ser uma pessoa que se conserta. Você deve colocar em prática as boas ações. Uma, para você ser exemplo para os seus filhos, e a outra que essas boas ações eles fazem com que você mesma, com essas boas ações, Allah enobrece os seus filhos. Nós temos uma história no Surah Al-Kahf. Allah subhanahu wa ta'ala ele cita uma história quando o profeta Musa alayhi salam com Al-Khidr, eles estavam passando numa cidade e essa cidade eles pediram para que eles oferecessem alguma comida, alguma água, e o povo dessa cidade recusaram, não ofereceram nada para o profeta e nem para o seu companheiro. Nesse momento eles viram uma parede que estava caindo. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que eles construíssem aquela parede. O profeta Musa alayhi salam não sabia o motivo, o objetivo da construção daquela parede. Até que no final nós sabemos a história do Khidr, que contou para o profeta Musa o motivo que eles consertaram aquela parede, que tinha embaixo daquela parede um tesouro. Esse tesouro era para dois órfãos, esses órfãos eram pequenos, e se aquela parede caísse, aquele tesouro iria se perder e as pessoas iriam roubá-lo. Só que Allah subhanahu wa ta'ala fez com que viesse um profeta, o profeta Musa alayhi salam, e uma pessoa nobre que seria Al-Khidr, para reconstruírem aquela parede, para proteger aquele tesouro para os dois órfãos até que eles crescessem e eles retirassem o seu tesouro. Por que Allah subhanahu wa ta'ala protegeu esse tesouro para esses dois órfãos? Allah citou: وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا.
porque os pais deles, eles eram pessoas devotas, pessoas que eram próximas a Allah subhanahu wa ta'ala. Até os ulama, eles disseram que esses pais que eram devotos eram os pais da sétima geração, ou da quinta geração, ou da quarta geração. Isso significa que você ser uma pessoa devota a Allah subhanahu wa ta'ala, isso protege os seus filhos. Se Allah protegeu a riqueza desses dois órfãos por causa da devoção dos avós deles, imagine as pessoas diretas, os filhos diretos, quando você coloca em prática a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Sa'id ibn al-Musayyib, um dos grandes sábios da época dos Tabi'in, ele fazia bastante o Hajj, ele fazia bastante caridade, ele fazia bastante orações, ele fazia bastante coisas nobres na vida dele, até que os filhos dele perguntavam: ó pai, nós vimos você colocar várias práticas e se cansar em relação a isso. Said Musaib, ele disse: eu coloco tudo isso em prática por causa de vocês. Eu coloco todas essas práticas para Allah enobrecer vocês pelas minhas práticas. E por isso que nós sabemos que uma história das pessoas que gostam de deixar riqueza para os seus filhos e falam que a riqueza material ela é essencial. Sim, não há dúvida do que você deixar uma riqueza para os seus filhos de uma forma lícita. Sim, é essencial, mas isso ela não pode ser deixada de uma forma que esteja acima da riqueza educacional que você possa passar a eles. Umar ibn Abdul Aziz e o Hisham ibn Abdul Malik, história de dois califas, Abu Ja'far al-Mansur, ele veio após eles. Umar ibn Abdul Aziz era uma pessoa nobre. Quando ele faleceu, deixou 18 filhos, homens. Deixou 26 filhos, homens e mulheres. E quando ele faleceu, ele tinha deixado 18 dirham só. 5 dirham, eles compraram o kafan dele para enterrarem ele e tal. Sobrou daqueles 18 dirham, depois de comprarem a roupa para ser, enrolado depois da morte, o túmulo e tal. Sobrou 9 dirham. 9 dirham foram divididos entre 26 pessoas. Até disseram para o Umar ibn Abdul Aziz, antes da morte dele: ó Umar, você é o califa dos muçulmanos, e você deixando poucos centavos para cada um dos seus filhos, ele disse: os meus filhos são de duas pessoas. São uma de duas pessoas. Ou uma pessoa nobre, devota a Allah subhanahu wa ta'ala, que aprendeu da minha educação, e essa pessoa, Allah subhanahu wa ta'ala, jamais irá deixá-la. Ou uma outra pessoa que ela não aprendeu da educação e ela se afastou de Allah subhanahu wa ta'ala, e eu não quero deixar algo mundano para essa pessoa colocar em prática em coisas que não agradam a Allah. E realmente Umar ibn Abdul Aziz, ele deixou uma educação como Allah subhanahu wa ta'ala pediu aos muçulmanos a deixarem para os seus filhos. Hisham ibn Abdul Malik, Hisham ibn Abdul Malik, ele foi um dos califas que foi após Umar ibn Abdul Aziz. Hisham ibn Abdul Malik, ele deixou 1 milhão de dinar para cada filho. Imagine, 1 milhão de dinar para cada filho. A pessoa que está contando essa história para o Abu Ja'far al-Mansur é um historiador. Esse historiador, ele disse: eu vi, não passando muito tempo, vendo que alguns dos filhos do Umar ibn Abdul Aziz, que o pai deles não deixou nada das questões mundanas, mas sim deixou para eles a educação. Eu vi eles doando pela causa de Allah mais de 1000 cavalos fisabilillah, pela causa de Allah. E vi alguns dos filhos do Hisham ibn Abdul Malik, que foi deixado 1 milhão de dinar para cada um deles, pedindo esmola na rua. E até alguns deles pedindo esmola, batendo numa das portas de um dos filhos de Umar ibn Abdul Aziz. Isso é por pouco tempo, então não adianta a gente deixar questões mundanas e deixar a educação para trás. A educação, ela que vai deixar os nossos filhos serem felizes, ela que vai deixar os nossos filhos serem nobres, ela que vai deixar os nossos filhos ser devotos. E por isso que Umar ibn Abdul Aziz, nas práticas daquilo que ele fez por causa dos filhos dele, Allah subhanahu wa ta'ala enobreceu os filhos dele. Por isso que nós temos que
colocar em prática as boas ações por causa dos nossos filhos. Então, tudo que você faz pelos seus filhos em relação a boas práticas, as orações, de você fazer mais sadaqa, de você fazer mais jejum, de você fazer ele recitar mais o Alcorão, de você suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala, de você fazer todas as práticas que Allah ordenou você a fazer, de se afastar do mal que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que a gente afastasse, isso beneficiará os seus filhos diretamente. Diretamente ele terá um grande benefício na educação dos seus filhos. Uma outra questão também é a pessoa, ela sempre ter o seu sustento halal. Seu sustento halal, isso afeta muito em relação à educação dos filhos. Isso afeta bastante em relação à sua casa em geral. Isso afeta bastante em relação à sua vida. As mulheres no tempo do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, isso é contado na Sira, na história do Islã, toda mulher, ou a maioria das mulheres, elas paravam na porta de manhã esperando o marido para sair para o trabalho. E elas diziam aos seus maridos: tema Allah subhanahu wa ta'ala por nós e não traga para nós algo ilícito, porque eu e os meus filhos e você podemos ter paciência na fome nesse mundo, só que não podemos ter paciência no castigo de Allah subhanahu wa ta'ala no dia do final. Essa era a recomendação das esposas, das mulheres, dos sahaba para os seus maridos no tempo do profeta Muhammad alayhi salam. E assim os homens que saíam para trabalhar desde manhã, eles saíam para procurar trazer o sustento da família deles de uma forma lícita. É importante que a mulher ajude o seu marido em relação a isso. Ah, ele não tem condições de comprar algo importante de casa. Não force ele para ele sair atrás de coisas ilícitas. Não, tenha paciência. Porque se Allah subhanahu wa ta'ala determinou isso para você, irá chegar. Agora, de você forçar o seu marido para trazer de qualquer forma, é importante que a gente deve trocar a geladeira. Essa geladeira que nós temos precisa ser trocada. Tenha calma. Se o seu marido não tem condições ainda de trocar a geladeira, não faça com que ele corra atrás de fontes ilícitas, porque a fonte ilícita ele irá destruir a vida de vocês. A fonte ilícita é uma das questões que os Sahaba, radiallahu anhum, Abu Bakr as-Siddiq, certo dia, a pessoa que trabalhava para ele, o empregado, antes do Islã, esse empregado ele falava sobre o futuro. Ele lia o futuro. E ele foi ler o futuro para um povo, para umas pessoas. E eles não tinham o que dar a ele. E disseram para ele: depois que a gente tiver qualquer coisa, a gente te chama para te dar sobre aquilo que você fez. E isso é os adivinhos e tal, isso é proibido na religião muçulmana. Certo dia, esse homem ou esse rapaz que estava trabalhando para o Abu Bakr, ele veio à noite com uma comida e colocou na frente do Abu Bakr. E o Abu Bakr, ele foi lá e comeu algo daquela comida. E ele perguntou: mas você pegou aonde essa comida e tal? Esse homem, ele disse: antes do Islã, ó Abu Bakr, eu fiz um adivinho para um povo e agora eles me chamaram para pagar para mim por aquilo que eu fiz para eles de adivinho futuro. O Abu Bakr disse: como que você se atreve a pegar algo ilícito para trazer para nós? O Abu Bakr, ele foi lá, colocou a mão dentro da sua boca e começou a tentar tirar aquela comida que ele comeu. E foi tentando tirar. Ele estava com fome, uma pessoa que não come nada durante o dia. E ele coloca qualquer coisa na boca, para ele tirar novamente, é difícil. E ele ia lá, forçava, forçava, forçava para vomitar. E o rapaz lá, ele disse para ele: Abu Bakr, você não fez isso de propósito. Então, você pode até se prejudicar. Abu Bakr disse: eu juro que só se ela não sair, a não ser com a minha alma, eu irei tirá-la. Porque eu ouvi o profeta Muhammad a.s. dizer: qualquer corpo que se alimenta das questões ilícitas, o fogo do inferno estará esperando ele. Isso significa que os Sahaba, eles não permitiam que nada que entrasse na casa deles ou na boca deles que seja ilícito. As questões ilícitas, elas não devem entrar nas nossas casas porque
Essas são coisas importantes na nossa vida, a gente sempre prover as coisas lícitas na nossa vida, na vida dos nossos filhos, nas nossas casas, porque a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala, ela está sobre essas questões. Uma outra questão, que seria o dua. Sempre nós temos que fazer o dua. E essa palavra, o dua para os nossos filhos, eu acho que a gente vai repetir bastante, porque o dua é essencial para a educação dos nossos filhos. O dua, eu estava lendo alguns livros sobre como grandes sábios se formaram, ou como foi a vida deles. Se vocês lessem essas histórias, vocês vão ficar impressionados. Até que uma história de uma mulher, nesses dias, ela teve 7 filhos. 7 filhos, todos os filhos dela decoraram o Alcorão. E ela não era apta para colocar os filhos dela para decorarem o Alcorão, não tinha conhecimento suficiente para fazer com que 7 filhos decorassem o Alcorão. Perguntaram para ela, como que você conseguiu fazer, não um, nem dois, nem três, os 7 filhos decorarem o Alcorão? Ela falou, olha, a coisa que eu sempre faço, eu nunca chamo eles para algo, a não ser que eu faça uma súplica para eles. Traga para mim a comida. جعلك الله من حفظة القرآن. Que Allah faça com que você seja dentre os decoradores do Corão, memorizadores do Corão. Venha sentar aqui, que Allah faça com que você seja um dos memorizadores do Corão. Vai dormir, que Allah faça com que você seja um dos memorizadores do Corão. Ela disse, eu não repito uma palavra com os meus filhos. Saia, venha, durma, corra, venha para cá, vai dormir, tal. Até nos momentos que ela estava nervosa, ela falava sempre, atrás de cada ordem, ela falava essa súplica, جعلك الله من حفظة القرآن. جعلك الله من حفظة القرآن. Esse dua que ela repetia dia e noite, Allah subhanahu wa ta'ala, ele atendeu ao pedido dela. Por isso que o profeta Muhammad alayhi salam, ele fala em relação aos dua, ele disse que 3 súplicas não serão devolvidas. A súplica do jejuador até quebrar o jejum, a súplica daquele que é o viajante e a súplica dos pais com seus filhos. Então, sua súplica com seus filhos, ela é atendida. Por isso que muitas pessoas, às vezes, fazem uma súplica contra o filho. Tem pessoas que você vê, o filho dele está tão distante. Às vezes, uma súplica que o pai ou a mãe, sem querer, ficaram nervosos com ele e tal, e foram suplicar contra ele. Allah atendeu aquele pedido e faz com que essa criança se desviasse totalmente. E por isso que tem um dos grandes sábios que o mundo ele conhece. Esse sábio, ele não era árabe. Esse sábio não era um dos árabes. Ele conta a história dele. Ele conta a história dele. Ele é chamado Sulaim al-Razi. Sulaim al-Razi, quando a gente fala sobre Sulaim al-Razi, entre os sábios, é chamado de Sheikh al-Islam. Ele é o sheik do Islã. Quer dizer que não há uma pessoa mais nobre do que ele, conhecedora do Islã, mais do que ele na época dele. Sulaim al-Razi, ele está falando sobre a história dele. Quando a gente vai lá ler sobre a história dele, do Sulaim al-Razi. Sulaim al-Razi, Sheikh al-Islam, ele disse, eu estava na cidade de Rai que fica perto do Iraque. Aquela cidade as pessoas falavam persa, não falavam árabe. Ele era muçulmano. Ele disse, eu tinha 10 anos. Eu tinha 10 anos. E não conhecia bem a língua árabe. E eu fui para um sheikh na mesquita daquela cidade. Esse sheikh estava fazendo com que as crianças memorizassem o Alcorão. Eu fui lá e sentei junto com o sheikh para memorizar o Alcorão. E ele disse, o sheikh disse para mim, recite a Surat al-Fatiha. E eu não conseguia recitar Surat al-Fatiha. Ele tinha quantos anos? 10 anos. Eu não conseguia recitar a Surat al-Fatiha. E comecei a chorar, porque os meus amigos todos recitavam a Surat al-Fatiha e eu não consegui, aí comecei a chorar. Aí o sheikh disse para ele, não chore, meu filho. Volte para sua casa. Você tem uma mãe? Ele disse, tenho. Ele disse, volte para sua casa e fala para sua mãe fazer dua para você.
Sulaim, ele disse, eu voltei para casa e disse para minha mãe, citei para ela a história. E disse para ela, o chefe disse para você fazer súplica por mim. E a mãe dele começou a fazer súplicas pelo Sulaim al-Razi. E ela fazia e fazia. Ela acordava à noite, ela fazia depois as orações, ela fazia em todos os momentos a súplica pelo Sulaim al-Razi. Sulaim al-Razi, ele disse, aí eu entrei, quando cresci, entrei em Bagdad. Bagdad era a cidade do conhecimento naquela época. E comecei a ir para assistir às aulas dos grandes sheiks naquela época. E fui, decorei, memorizei o Alcorão, memorizei os hadiths do profeta Muhammad a.s. Memorizei a jurisprudência islâmica de várias escolas e me tornei um dos maiores sábios do hadith, um dos maiores sábios do Corão, um dos maiores sábios da jurisprudência, um dos maiores sábios da língua árabe ainda. E ele disse, até que eu cheguei a ser Sheikh al-Islam fi al-ulum kulliha. Eu me tornei um grande sábio de Sheikh al-Islam em todos os conhecimentos da religião. Ele disse, certo dia, eu estava numa das mesquitas dando uma aula para grandes sheiks e que estavam rodeando a minha aula, estavam em quantidades grandes. E, de repente, entrou esse sheikh que era velho, que ele me ordenou para ir para minha mãe para que ela suplicasse por mim. Ele falou que entrou aquele sheik, ele não me conheceu, só que eu conheci ele. E ele entrou e foi assistir uma das aulas de jurisprudência, um dos livros mais difíceis naquela época. Eu estava explicando aquele livro. E o sheik, ele sentou e disse, como uma pessoa pode entender tanto em relação à jurisprudência como esse sheik está explicando e entendendo? O sheik, ele parou um pouco e disse, se não fosse a vergonha, eu ia falar para ele, vá até sua mãe para ela suplicar por você que você irá conhecer. Imaginem a súplica da mãe. A súplica da mãe, o que que ela faz? Né? Se a gente for ler também a história do Imam al-Bukhari, a história do Imam Ahmad, a história do Imam Shafi'i, todos esses grandes sábios de hadith, de Coran, da jurisprudência, a mãe deles estava por trás deles para educá-los, para falar para eles a importância do conhecimento, para fazer súplica por eles. E por isso que eles se tornaram tão nobres, porque as próprias mães elas se interessavam tanto por passar esses conhecimentos para eles até que chegaram na nobreza que eles estavam. A importância dos nossos filhos é tão grande que nós temos que dar a eles toda a atenção, toda a atenção. Você tem que deixar tudo na sua vida para dar atenção para os seus filhos. Você tem que deixar tudo na sua vida para você aprender o que você tem que dar para os seus filhos. Sufyan al-Thawri, eu vou somente falar sobre essa história e finalizar aqui. Em relação a esse grande sábio também, Sufyan al-Thawri, era no tempo do Imam Ahmad ibn Hanbal, e ele era em Meca um dos grandes sábios que ele sentava no Haram para ensinar às pessoas como eles devem fazer o Hajj, como eles devem conhecer a jurisprudência, como eles devem conhecer o Islã de uma forma e as forma correta, e as pessoas viam de todos os lugares do mundo. O Sufyan, ele sentou no Haram durante 4 anos. Um dos alunos dele, ele não era de Meca, ele era de Kufa, Kufa lá no Iraque. Certo dia ele estava sentado ali dando aula. Nessa aula que ele estava dando, faltava 5 ou 6 dias para o Hajj. E passou um homem que veio da Kufa, da cidade onde ele morava. E esse homem passou na casa do Sufyan antes de vir para Meca para ver se a família do Sufyan queria algo. E quando ele passou na casa do Sufyan, o filho dele, de 10 anos, disse: mande lembranças, mande um salam para o meu pai e disse a ele que eu estou com muitas saudades dele, de ver ele, de sentar com ele, de conversar com ele. E esse homem chamado Issam, ele chegou e foi até Meca. Quando chegou em Meca, o Sufyan estava sentado com seus alunos, o Haram estava lotado, estava cheio de pessoas. O Issam, ele chegou e disse para o Sufyan: eu carrego um salam do seu filho, e ele disse que está com muita saudade do senhor e que ele não vê a hora de sentar com o senhor.
Sufyan al-Thawri deixou a aula dele naquele momento, levantou, fez 2 rak'ah perto da Kaaba, foi na montaria dele e saiu. Os alunos correndo atrás dele. Imam Sufyan, você estava dando vários conhecimentos para nós. Outros dizendo para ele, faltam 5 dias para começar o Hajj. E ele disse, o Hajj eu já fiz, o obrigatório. Agora, esse Hajj que eu ia fazer é náfila. Só que ver o meu filho e ver o que ele quer, isso é obrigação. Ele deixou tudo ali, deixou a aula, deixou o Hajj, deixou as pessoas, deixou o Haram e foi correndo para Al-Kufa para sentar com seu filho e ver o que ele precisava. Imaginem esses grandes sábios, a importância que eles tinham em relação aos filhos deles para saberem que a educação dos filhos é tão importante na vida deles do que várias questões. E por isso que nós temos sempre que falar e ler, entender a história desses grandes nobres no Islã, para a gente aprender do que realmente os nossos filhos eles merecem de estarmos dando um pouco de tempo para conhecermos algo sobre a educação, para sentarmos com eles, para dar tudo o que eles necessitam, porque isso é de extrema importância de educarmos os nossos filhos com conhecimento. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que a gente esteja sempre no caminho certo e correto e que agrada a Allah subhanahu wa ta'ala para que os nossos filhos sejam nobres nesse mundo e no outro mundo. Eu acho que o tempo já encerrou, porque eu tenho a oração agora do Asr. Se vocês tiverem por 2 minutos alguma pergunta, alguma questão, ou vocês podem perguntar, inshallah, depois no particular ou no grupo também, que a gente irá responder. Barakallahu fikum, sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.